Que a gente vai conversar agora com o analista do Sebrae, Renato Lana, que está aqui com a gente presencialmente. Renato, seja muito bem-vindo ao nosso estúdio. Bom dia. Obrigado, Laura. Bom dia, Guilherme, Isaac. É um prazer poder estar aqui com vocês, né? E um bom dia também a todos os ouvintes. Prazer é nosso de te receber. Por que a gente vai falar sobre esse assunto? A gente vai falar sobre turismo de experiência aqui em Belo Horizonte. BH que tem já, inclusive, um título aí um tanto quanto importante, reconhecida pela Unesco como cidade criativa da gastronomia. E pensando justamente nesse título, nesse espaço que é um espaço de fomento muito grande aqui na capital mineira, o Sebrae Minas fez um programa que chama Acelera Check-in Turismo, com a ideia aí de trazer uma ajuda aos pequenos negócios para transformar os produtos em uma experiência. Não vender o produto apenas como um produto, mas sim uma experiência um tanto quanto autêntica e com a cara de Belo Horizonte. E aí eu começo te perguntando, Renato, de onde veio esse olhar de transformar Belo Horizonte em uma experiência para além só, como eu disse, do produto, da coisa final, e trazer essa percepção também dessa criatividade, dessa experiência que envolve, sim, a gastronomia, mas muito do turismo e do lazer? Quando a gente teve em 2019 esse reconhecimento de Belo Horizonte como cidade criativa pela Unesco, a gente fez um grande estudo, né? Então a gente teve que fazer um relatório para a Unesco para entender o porquê que de fato a cidade, né, estava se propondo a esse reconhecimento. E aí a gente foi conhecendo tanta coisa legal, tantas descobertas. E recentemente, uns 2 anos atrás, o Sebrae, em parceria com a Belotour, a gente entrou com o posicionamento da gastronomia, da marca da gastronomia de Belo Horizonte. E o que a gente percebeu que era o diferencial da gastronomia de BH? Não era o prato, não era a cozinha mineira, mas o serviço em torno da gastronomia. Então, os eventos, as festas, as experiências gastronômicas. A gente percebeu o quanto que a gastronomia de Belo Horizonte ela fazia diferença naquelas pessoas que vinham para um evento corporativo, para um jogo de futebol, para um show, ou para festas e consumir a gastronomia local. Então, na hora que a gente olha as tendências de turismo, né, que as pessoas buscam participar da gastronomia local, quando vem para um evento corporativo, quer vivenciar a cultura local, o dia a dia dessas pessoas, desses negócios, a gente cria o Acelera Check-in Turismo, que nada mais é um programa pioneiro em Minas Gerais do Brasil para acelerar e desenvolver experiências turísticas e gastronômicas na cidade. Então, a partir do Acelera, surge o menu, né? Menu fazendo um trocadilho, nu de é muito bom e menu de cardápio. Então, um menu de experiências turísticas de Belo Horizonte com 20 experiências, e aí a gente cria esse cardápio com experiências das mais diversas de BH, incluindo gastronomia, esporte, cultura, arte popular, enfim, muita coisa legal aí. Como é que ele funciona na prática, Renato? As empresas procuram o Sebrae para se qualificarem e criarem em torno do cardápio que já tem algum tipo de experiência, ou o Sebrae, a partir desse estudo que vocês fizeram, é que seleciona e mapeia um pouco o que tem este potencial? Quando a gente vai trabalhar com turismo, a gente tem que olhar a oferta, mas principalmente o mercado. Então, o que o mercado está buscando hoje no destino? Quando a gente fala da cultura local, o dia a dia do mineiro, mas principalmente do Belo Horizontino, o que tem aqui que a gente pode transformar em experiência? Então, a gente induz, a gente procura negócios autênticos que podem se transformar em experiências, mas também empreendedores nos procuram, alguns deles possuem experiências prontas ou quase prontas, e alguns deles querem desenvolver. Então, Acelera Check-in Turismo é justamente para desenvolver novas e ou lapidar aquelas experiências autênticas. E aí a gente passa pelo todo o processo de desenvolvimento de um produto, desde as etapas de criação, de ideação, de geração de ideias, mas também de formatação de produto, passando pela consultoria financeira, e a gente atua nesse mercado de experiência, tanto com o mercado B2B quanto B2C. B2C, Belo Horizontino, os turistas que vêm e consomem direto pelas plataformas. E o B2B, as operadoras de turismo nacional e internacional que mandam clientes para Belo Horizonte. A gente está falando, eu comentei sobre Belo Horizonte, né, ser uma cidade criativa na gastronomia, mas você falou muito bem que isso também está voltado para outros pontos de Minas Gerais, e aí eu queria tocar nesse ponto, porque eu acho que Minas tem um turismo muito forte no interior. E BH agora eu acho que está entrando aí nessa mudança de percepção, porque eu pelo menos tenho essa percepção e os números confirmam que o pessoal que vinha para Belo Horizonte era por questão de empresa, algum evento e tudo mais, mas hoje corporativo 100%.
E essa mentalidade está mudando aqui na capital mineira. Isso precisa ser acompanhado junto com os negócios, né? Essa visão de que não é só corporativo, a gente tem muito o que oferecer também na capital, né? Vou te responder com uma pergunta, Laura. Diga. Qual que é o maior espaço de eventos de Belo Horizonte hoje? O Expo Minas? Não, é a rua. O Olha. que eu estou querendo dizer? Os eventos, as experiências, esses momentos de conexões, eles vêm acontecendo nas diversas regionais de Belo Horizonte. A Legal. ocupação de espaços degradados, fechados. Então, essas ocupações criativas geram essas conexões e essas experiências. Então, Belo Horizonte vem se posicionando já há algum tempo a cidade de pequenos e médios eventos. Encontrar na rua, seja para correr, para bater um papo. Inclusive, não sei se vocês já estão sabendo, o movimento lá na esquina do Clube da Esquina está voltando. Os artistas estão Sim, encontrando sim. lá os Legal domingos para sentar e tocar e as pessoas chegam. Então, Belo Horizonte é isso. É o jeito de ser de Belo Horizontino e essa coisa espontânea e inesperada. Por isso que, no meu modo de pensar, a rua é a grande oportunidade para os pequenos eventos e para esse turismo de experiência que acontece hoje na cidade. Aí eu vou te perguntar um ponto específico, Renato. Se a rua é essa grande experiência, como é que vocês juntam formalidade e informalidade? Porque tem um caráter enorme na cidade de... Eu vou pegar o jogo de futebol. Quem vai ao Mineirão tem lá uma experiência com o feijão tropeiro, não é só da porta para dentro do estádio, é também da porta para fora e gente concorrendo na mesma proporção. E muita gente informal, inclusive. Isso é um ponto fundamental, assim. E aí, desde o início, quando no governo Calil, né, a prefeitura começou a se estruturar muito nesse sentido. Então, além de uma política pública que dê sinalização, que feche essas ruas, que dê apoio e suporte a esses empreendedores no processo de abertura e baixa, em parceria com o Sebrae, nos programas Prepara Gastronomia e Check-in Turismo, a gente prepara esse empreendedor, porque quem faz turismo é o empresário. A prestação de serviço, a eficiência operacional desses empreendedores faz toda a diferença. E a partir do momento que a gente vai falar de uma experiência gastronômica, precisa de ter um CNPJ que tenha boas práticas, que tenha um alvará sanitário, que tenha atendimento. Então, isso é fundamental. E aí é que entra o Sebrae, qualificando esses micro e pequenos empreendedores e dando segurança para o consumidor e dando também eficiência operacional e a experiência do cliente, seja em qual mercado for, B2C ou B2B. Eu vou me colocar agora na condição de dono de um restaurante. Eu decidi que eu quero participar, eu estou olhando para o meu cardápio e quero aproveitar quando tem carnaval, pós-carnaval, pré-carnaval, para atrair pessoas. Que caminho eu sigo exatamente, Renato? Eu vou lá, ligo para o Sebrae, quero participar, como é que funciona? Olha, quem está escutando a gente aqui agora tem sorte, porque eu gosto de passar muito meu celular, que é o celular corporativo do Sebrae. Eu sou o gestor do projeto aqui, Acelera Check-in Turismo, então é só me chamar no 31 99711 0095. E quem quiser conhecer quais as experiências disponíveis no menu, que tem em 3 idiomas, português, espanhol e inglês, é só entrar no portal de Belo Horizonte, né, que é a Belotur, que é a gestora, então tem lá menu experiências turísticas com as 19 experiências disponíveis. Vocês estão com alguma meta específica, Renato, de expandir dessas 19 para quanto, em quanto tempo, se é que tem alguma perspectiva de que isso aconteça? Esse número 19 é místico, né? Mas a gente começou com 20, tá? A gente lançou o primeiro menu ano passado em Brasília e na Argentina. E nós estamos em fase de assinatura de um novo convênio com a Belotur, então a gente vai ter a fase 2 do Acelera Check-in Turismo, que vai rechear esse menu. Então, a nossa meta é de dobrar, passando de, né, começamos com 20, estamos com 19, para sair para 39 experiências turísticas. É uma prática que o Sebrae Belotur a gente pretende trabalhar de forma recorrente para ter uma renovação do cardápio e da oferta turística de Belo Horizonte. Então, aquilo que o turista vem, fica numa reunião corporativa, ou vem, dorme um dia e vai para Ouro Preto, para a cidade histórica, ele vai ter condição e vai ter atrações e serviços para ele ficar 1, 2, 3, 5, 7 dias em Belo Horizonte, ele vai ter coisa para fazer. Só uma última pergunta, Renato. A nossa infraestrutura para isso acontecer, e eu estou perguntando porque há algum tempo a gente dizia assim, não dá para fazer muito evento em Belo Horizonte porque a rede hoteleira não comporta. Aí depois passamos a fase de, não, a rede hoteleira está subutilizada, a gente ainda não tem gente. Agora é difícil dizer isso olhando para o carnaval, para os outros eventos. A infraestrutura geral que nós temos para a cidade, ela está alinhada na mesma capacidade para levar à frente esse tipo de experiência para esse turista que está chegando?
Com certeza, a turma tem que parar com essa síndrome de vira-lata, né? Belo Horizonte tem uma estrutura ótima, excelente, de hotelaria, muitos voos nacionais e internacionais, tem serviço, tem gastronomia, né? Eu viajo o mundo afora e eu vejo o quanto que a prestação de serviço é boa. Claro que tem muita coisa para melhorar, tem atendimento que precisa melhorar, mas a gente tem uma infraestrutura coerente com a que a gente oferece hoje. Qual que era o grande equívoco? Na hora que você vai disputar com grandes eventos, São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, que é a capital federal, Curitiba, que tem um senso de cooperação muito grande, realmente eles despontavam. E eles têm equipamentos para isso. Então, Belo Horizonte tem grandes eventos? Tem, mas Belo Horizonte já se mostrou nos últimos anos que o grande lance e a grande oportunidade ela está na rua. Fechar uma rua hoje se torna um importante espaço de evento, de lazer, de gastronomia e de turismo. E uma coisa que é muito legal, que é lugar de família, é lugar de gente feliz que vai para a rua ao ar livre, que quer interagir com a natureza, que quer andar de bicicleta com seu filho e quer ter uma gastronomia de Belo Horizonte. Então, sim, a gente tem uma prestação de serviço, um equipamento, uma oferta de muita qualidade. Legal demais. Analista do Sebrae Minas, Renato Lana, mais uma vez, obrigada por conversar com a gente aqui na 98 News.